E aí galera que assiste outro canal, Professor Eliana Emerson na área, tô de volta no nono ano, vamos continuar nossa matéria e tem uma notícia boa pra vocês, ela fica mais difícil hoje. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nessas atividades, vamos acrescentar mais alguns detalhes e aquela galera que tá com dificuldade, presta atenção porque tem correção e eu vou explicar mais um montão de coisa legal, tá? Então vem aqui na lousa, pega a sua apostila, página 30, tem atividades, página 30. Lá na página 30, atividade 43. Olha, 43. Uma sala comercial quadrada. Eu vou desenhar utilizando o quadrado. Não vou fazer a mão livre porque eu vou errar. Eu errei mesmo sem utilizar a mão livre. Pelo amor de Deus. Olha aí, quadrado desenhado. Essa sala quadrada aqui, tá vendo que a atividade falou? Possui área de 30 e... Jesus, apaga a luz. 38 metros quadrados. O que isso quer dizer? Que essa medida que eu não sei aqui, ó, tá vendo do lado? Vezes essa medida que eu não sei do lado é a mesma medida porque é um quadrado. O quadrado tem lados iguais. É igual a 38 metros quadrados. Perfeito? Para eu calcular a área dessa figura bonita, eu preciso extrair, ou para calcular a área não, para calcular o lado, eu preciso extrair a área. Gente, eu preciso extrair a raiz quadrada de 38, tá? Então, coisa importante, extrair raiz quadrada de 38, que você sabe que não é exato, beleza? A letra A pergunta assim, olha, calcule a largura da sala com erro menor que 0,1 ou 1/10. Ou seja, eu preciso de duas casas decimais, então eu vou fazer esse cálculo, beleza? Só para eu começar, eu vou fazer assim, ó, 5 ao quadrado é igual a 25. 6 ao quadrado igual a 36. 7 ao quadrado igual a 49. O que eu percebo com essas multiplicações básicas, eu não sei desenhar, gente, e bonitas aqui, o que eu percebo? Que eu quero o número 38 e o 38 está aqui, ó. Vai ser 6, alguma coisa, beleza? Que vai dar 38. É um número maior do que 6 e um número menor do que 7. Então eu já sei que é 6, alguma coisa, que eu não sei o que é ainda. Então eu vou começar a fazer alguns testes. Olha só, 6,5. Por que eu estou começando no 6,5? Porque eu quero saber se é mais do que 6,5 ou menos. Então eu vou começar no meio. Vou fazer 6,5 vezes 6,5. 5 vezes 5, 25, vão 2, 32. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 6, 36, mais 3, 39. 5, 2, 12, vai 1, 42. Como tem dois números depois da vírgula, 42,25. Foi muito grande, eu quero 38, deu 42, então eu já vou diminuir para o 6,2, tá? Porque o 6,5 foi muito grande. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 2, 12, vai 1. 36 mais 1, 37. Então, 4, 8, 3. 38,44. Ó, já começou a ficar bonito. Eu quero 38. Só que aqui está maior. Não pode. Então, será o 6,1. 6,1. Multiplico também. 1 vezes 1, 1 vezes 6, 6 vezes 1, 6 vezes 6. 1, 6 mais 6, 12, vai 1. 37,21. Perfeito. É isso aqui que eu preciso, ó. 37,21. Agora eu vou pensar na segunda casa decimal. Eu já fiz a primeira, o 6,1, beleza? Então, se você está copiando ou se está pegando esse 6,1 aqui, tira print aí e dá pausa no vídeo, tá? 6,1 eu já sei que será, ok? Agora eu quero saber a segunda casa decimal. Então eu vou testar o 6,15, que é a metade. Vou fazer essa multiplicação. Para isso, eu vou utilizar a minha calculadora. 6,15 elevado ao quadrado é igual a 37,82. Olha, 37,82. Eu vou testar o 6,16. 6,16 é igual a 37,94. E vou testar o 6,17. 6,17. 38,06. Olha só, não pode passar de 38. Percebe que esse aqui, ó,
Passou de 38, ficou um pouquinho maior, então o máximo que eu posso é 6,16. Então o resultado aqui, olha, do meu problema é igual a 6,16, beleza? Então nós calculamos com erro menor do que 0,1, porque o 0,1 está aqui e eu calculei o próximo, ou seja, eu sei mais do que o 0,1. Eu estou mais próximo do que ele, ok? Fluiu? Pode aproximar mais? Pode aproximar mais, sem dúvida. Você vai fazer o 6,16 aí, ó, coloca o 5 para testar e continua a partir daí. Você vai achar várias casas decimais, beleza? Dá trabalho? Muito trabalho, eu sei disso, mas a gente precisa resolver, tá? Então, vou apagar esse monte de conta. A gente já achou o resultado, que é 6,16, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, do lado do meu quadrado, que o resultado aqui é aproximadamente 6,16. Vou colocar um sinal de igual e o tracinho de cima em formato de tio, que é para dizer que aproximadamente, não é exato. 6,16. Fiz a letra A. Letra B agora. Qual é a medida linear do rodapé, sabendo que ele faz o acabamento da parte inferior da parede? Lembrando que nós temos uma porta, não é? A atividade não falou isso? Nós temos uma porta aqui, ó, de 80 centímetros. 80 centímetros, tá? Aqui nós temos em metros esse resultado aqui, ó, em metros, 6,16 metros, tá? Vamos calcular agora o rodapé. O rodapé é a soma das 4 paredes, é o perímetro. Então eu vou somar isso 4 vezes e vou retirar a porta, porque na porta não tem rodapé, né, gente? A gente vai ficar tropeçando o tempo todo. Então eu vou fazer 6,16 vezes 4, 4 paredes. 6 vezes 6, 24, vão 2, 4, 5, 6, 6 vezes 4, 24, tem 2 números depois da vírgula. Ou seja, o rodapé, incluindo a porta, possui 24 metros e 64 centímetros. Só que eu quero extrair dessa parede aqui, dessa medida, o valor da porta. Então eu vou fazer menos 0,8. Por que menos 0,8? A porta não tem 80 centímetros. Então eu fiz a conversão de metros para centímetros. 80 centímetros, aliás, fiz de centímetros para metros. 80 centímetros é igual a 0,8 metros, tá? Fazendo o cálculo, 4 menos 0, 4. 6 menos 8 não dá. Aqui vira 16 e aqui vira 3. 16 menos 8, 8. Desce o 3 e desce o 2. Ou seja, o rodapé possui resultado da letra B, 23,84 metros. Beleza? Finalizamos a número 43, uma questão que dá trabalho, mas ela é fácil de ser resolvida, apesar de dar trabalho. Próxima página, vira aí, questão número 45. Considerando as informações contidas nos quadrados, calcule com erro menor do que 1/10 a diferença entre as medidas de seus lados. Beleza? Então vamos lá. São 2 quadrados, vou desenhar esses quadrados aqui novamente. Um quadrado maior e um quadrado menor. Olha lá, 2 quadrados bonitos. O primeiro quadrado possui área de 36 centímetros quadrados. O segundo de 20 centímetros quadrados. Beleza? Agora, essa coisa linda aqui, eu vou calcular a diferença entre seus lados, idêntico à questão anterior, tá? X vezes x é igual a 36, y vezes y é igual a 20. Aí eu tenho que fazer x menos y, que é a diferença entre o valor dos lados, que eu ainda não sei. O primeiro é o mais fácil. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? São 6. 6 vezes 6, 36. Então, já fiz o primeiro. Acabou. Aqui eu preciso extrair a raiz de 20. Eu sei que y ao quadrado é igual a 20 e eu sei que y é igual a raiz de 20. Eu preciso de 2 números que multiplicados sejam o mais próximo possível de 20. Vai ser 4, alguma coisa, beleza? Vou tentar o 4,5 como sempre. Vou utilizar a calculadora para fazer a multiplicação para me adiantar. Resultado 20,25 aqui, ó, esse resultado aqui. Ou seja, é maior do que 20. Não pode ser o 4,5. 4,4 pode ser? Vamos testar. 4,4 é igual a 19,36. O 4,4 pode. Olha lá, deu 19,36. Então 4,4 eu já sei que é a minha resposta. Agora eu vou testar com decimal. Eu vou testar com 4,42. Poderia começar com 1, mas eu vou começar com 2. Qualquer coisa eu baixo, aí eu já estou na resposta certa. 4,42.
O resultado é 19,53. Posso aumentar um pouquinho, não posso? 4,43 agora. Vamos ver se a gente aproxima mais. 4,43. 19,62. Vou aumentar mais. 4,44. 4,44. 19,71. Vou aumentar mais. Vou fazer aqui do outro lado, ó. 4,45. 4,45 é igual a 19,8. 4,46. Vamos multiplicar. 19,89. 4,47. 4,47. 19,98. Não vou nem continuar, porque o próximo eu sei que vai passar de 20. Então, 4,47 é a resposta que eu preciso. Tá vendo? É o que mais se aproximou de 20. Se eu continuar 4,48, ele vai ficar maior. Aí não precisa. Então, eu sei que y aqui ó, vale 4,47. Vou apagar essa bagunça de cálculos. Percebe a importância do rascunho? Tá? Aqui eu consigo apagar, no caderno não. Então é importante que você libere um pedaço aí de sua página para o rascunho e deixe esse rascunho no caderno e outro pedaço para você fazer o seu cálculo limpo, para você entender o que está acontecendo. Como ele me pediu para fazer a diferença entre os lados, R$ 6 menos 4,47, quanto sobra, hein? Sobra R$ 1,53. Então aqui são centímetros, tá? Diferença entre os lados. Terminamos a questão número 45. Questão número 47. Considere o retângulo a seguir cujas medidas estão indicadas na figura. Então agora eu vou desenhar um retângulo. Retângulo desenhado. As medidas são raiz de 12 e aqui embaixo 2 raiz de 20. A gente acabou de calcular a raiz de 20. Lembra que deu 4,47? Então ó, vou deixar anotadinho aqui para eu não esquecer mais, tá? 4,47. A gente acabou de calcular. Determine o perímetro do retângulo e escreva o resultado na forma simplificada. Então eu vou determinar o perímetro desse retângulo. Lembrando que aqui em cima mede 2 raiz de 20 e aqui mede raiz de 12. É só somar tudo isso, beleza? Primeiro lugar, eu vou calcular esse 2 raiz de 20 que eu já fiz ele, né, na outra questão. Eu vou terminar ele aqui. Como ele mede 2 raiz de 20, eu tenho que multiplicar 2 vezes... Peraí, deixa eu começar de novo, ficou escuro. 2 vezes 4,47. Não é 2 raiz de 20? 2 raiz de 20. Multiplicação, R$ 2 vezes 4,40 dá 8,94. Então, 8,94. Então, o resultado aqui, ó, 8,94. Aqui em cima, mesma coisa, 8,94. Beleza? Então, nós já descobrimos um lado aí do nosso retângulo. Apaguei. Vou fazer agora o raiz de 12. Dois números que multiplicados sejam mais próximos de 12. Lembra que 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Ou seja, eu quero o número que está aqui no meio, ó, tem que dar 12. Ok? Então é 3, alguma coisa, que eu não sei o que é ainda. Vou começar com 3,5, que está na metade do caminho. E faço a multiplicação. 3,5, o resultado é 12,25. Muito grande. Não pode passar de 12, então eu vou diminuir para o 3,4. 3,4 é igual a 11,56. É isso aí, 3,4 eu já sei que é. 3,5 não, porque é muito grande. Então é 3,40 e... Vamos descobrir agora, ó. 3,43. Vou começar nesse, ó, 43. 3,43. E o resultado é 11,76. Vou subir um pouquinho. 3,44. Vamos ver se chega mais perto. 3,44. 11,83. Vou subir mais um pouquinho. 3,45. Vou fazer agora ao quadrado, assim que fica mais bonitinho, né? 3,45. 11,9.
3,46. 11,97 e 3,47, 12,04. Não pode passar de 12, esse aqui passou, tá vendo? Olha, 12,04 é maior do que 12, então o anterior ao 47 é o 46, esse é o que chegou mais perto, 3,46. Então aqui, ó, o raiz de 12, 3,46, desse lado 3,46. Escrevi os números, calculei as raízes aproximadas com resultado mais próximo do que 1/10. Por que mais próximo do que 1/10? Porque eu calculei duas casas. A primeira casa são décimos, depois disso vem os centésimos, depois os milésimos. Como ele me pediu que o resultado tem que ser maior do que 1/10, tem que ser mais próximo do que isso, eu fui lá e calculei centésimos. Se ele tivesse me pedido centésimos, eu teria que calcular até a terceira casa decimal, que seriam os milésimos, e assim sucessivamente, tá? Quando vocês forem fazer curso superior, em praticamente qualquer área, vão estudar estatística. Eles vão sempre te pedir para calcular com 3 casas decimais. Só que você sempre vai usar calculadora, tá? Então pode ficar tranquilo. Hoje a gente está fazendo praticamente tudo manualmente para a gente poder desenvolver essa habilidade. Agora eu vou somar, eu vou escrever esse perímetro, olha. 8,94 mais 8,94 mais 3,46 mais 3,46. E soma, simplesmente soma, tá? Aqui o resultado serão 20. Vão 2. 18, 19, 20, 28. Vão 2 de novo. 16, 17, 18. 18 com mais 6, 24. 24,8 é o resultado, é o perímetro, beleza? Essas medidas estão em que? Centímetros. Observe que ele não deu nenhuma unidade, não tem se são metros, se são centímetros, se são quilômetros, não falou nada, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, unidade de medida. Eu não sei quais são, então eu coloquei o M, unidade de medida. Pode ser qualquer uma. Terminamos a questão 47. Pessoal, eu sei que essas atividades, elas são chatas de fazer, tem muita multiplicação, muita coisa para pensar, tá? Vocês estão no 9º ano. Ano passado, 8º ano, vocês estudaram polinômios, potências, aquelas continhas muito gigantescas. Foi um ano atípico, nós estudamos via digital. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nas atividades e tentem fazer de novo. Poxa, eu errei essa questão, professor, não acertei. Faz de novo, tenta resolver o mesmo cálculo que eu fiz, faça seguindo o que eu fiz. Pô, não conseguiu ainda? Manda mensagem pro professor. Professor, não consegui resolver, tentei daquela maneira, não deu certo. Eu vou tentar fazer de outra forma para te explicar, mas é importante que você domine cálculo de raízes aproximadas, tá? Quando a gente estiver lá na frente, lá no Enem, lá nos concursos públicos, esse tipo de atividade vai aparecer o tempo todo. Então a gente precisa estar habituado com esse tipo de cálculo. Agora, eu quero te dar alguns exemplos de cálculos. Vocês vão ver que na página 32, 33, 34, 35, 36 tem continha e a gente vai fazer várias delas, tá? Eu quero te dar alguns exemplos aí para você entender como tudo isso funciona, tá bom? Então, vamos lá na lousa para eu poder te explicar. Página 32, atividade número 1, ok? Você vai perceber que na atividade número 1 tem uma reta gigantesca aí, ó, ok? Reta gigantesca. Tem um número 0 marcado aqui no meio e tem um montão de letras, Eu quero te mostrar uma dessas opções aí. Uma delas, a segunda por acaso, é menos 5 quartos. Olha lá, menos 5 quartos, que é uma fração. Aí ele pergunta, onde esse 5 quartos vai estar aqui? Ele é negativo, então ele vai estar desse lado aqui. Isso é óbvio, porque ele é negativo. Quanto é 5 dividido para 4? R$5 dividido para 4 pessoas, menos 1,25. Onde esse número se encontra? Você vai perceber que do lado do zero aí tem o menos 1 e do lado do menos 1 tem um pontinho com a letra B. Essa letra B é exatamente esse resultado aqui, menos 1,25. Então, como que você responde isso? Tem aí, na frente desse menos 5 quartos, tem um parêntese, tem um tracinho, e você vai escrever nesse tracinho aí, letra B, porque você achou a localização desse número. Ou seja, pegue todos esses números, escreva ele de maneira decimal e indique qual letra esse número pertence, beleza? Então anota aí a atividade número 1, vocês vão fazer. Vira a página, por favor.
Vira a página. Na outra página, nós vamos fazer a questão número 6. Deixa eu ir anotando aqui para não ficar na dúvida. Ó. Então, página 32, atividade número 1. Depois, página 33, atividade número 6. Atividade número 9. Só que essa 9 não é para fazer ela inteira. Ó. A número 9 nós vamos fazer a B e a C. A eu vou te dar de exemplo, eu vou fazer com você, beleza? E depois disso, lá na número 14. São 4 atividades, ok? Atividades, a número 14, por exemplo, que é a maior delas, pelo menos parece, é a mais fácil de fazer, porque é só trabalhar com expoente, não precisa fazer praticamente nenhuma continha, tá? É só contar casas decimais aí. Então é muito tranquilo. Vamos lá, quero te dar exemplos. Marcou essas atividades aí? Tudo pronto? Dá print na tela, porque eu estou apagando e eu quero te dar exemplos, tá? Vou te dar um exemplo da número 9, letra A. 2 elevado a x, que multiplica 2 elevado a 3x menos 1, que multiplica 2 elevado a 5x menos 4. Como eu faço isso, professor? Olha que coisa louca! Como que eu vou resolver isso daí, esse monte de expoente louco, cheio de número? Pessoal, o que eu faço quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base? O que a gente faz? Repete a base, soma os expoentes. Então você vai escrever ó, x mais 3x menos 1 mais 5x mais 4. Agora resolve essa soma aqui. X mais 3x, 4x mais 5x, 9x. Menos 1 mais 4 dá mais 3. Olha lá, que coisa linda. 9x mais 3. Fluiu? Tranquilo de fazer? Já terminamos, tá? É só isso aqui. Tem como trabalhar isso aqui um pouquinho mais, tá? Tá vendo que aqui está somando? Se está somando, eu posso escrever 2 elevado a 9x, que multiplica 2 elevado a 3. O que a gente faz quando é multiplicação de potência? Não somos expoentes, então aqui em cima não está somando, eu fiz a operação inversa, transformei na multiplicação. 9x é potência de potência. 2 elevado a 9 elevado a x. Por quê? Porque aí fica 9 vezes x. 2 ao cubo é igual a 8. Pode resolver, beleza? 2 elevado a 9 é 512. Então fica 512 elevado a x, que multiplica 8. Tá vendo que a gente continua trabalhando? Mas a gente não precisa fazer essa parte amarela, tá? É só parar na primeira potência. Você só resolve se der para resolver e der um resultado exato. Aí você continua. Fora disso, só escrever assim. Então esse foi o exemplo da número 9, que você achou que era difícil e não é. É só fazer continha demais, tá? É só utilizar a propriedade. Outro exemplo que eu quero te dar é a número 11. Questão número 11. Determine o valor numérico da expressão 16z à quarta menos 4z elevado a menos 3 mais 2z elevado a menos 1 menos 5z ao quadrado. Aí ele diz o seguinte, olha, para z igual a 2 elevado a menos 2. Ele te deu uma expressão e te deu o valor de z. Qual é o valor de z? 2 elevado a menos 2. Como é que eu calculo isso, professor? O que o negativo faz? Faz inverter. Invertir, resolve 1/4. Ou seja, olha lá o valor de z, 1/4, beleza? Então eu vou copiar essa expressão de novo e no lugar da letrinha z eu vou colocar o resultado que eu achei, que é o resultado 1/4. Então fica ó, 16 que multiplica z à quarta, 1/4 à quarta, menos 4 que multiplica z, 1/4 elevado a menos 3, mais 2 que multiplica z elevado a menos 1, 1/4 elevado a menos 1, menos 5 que multiplica z, 1/4 ao quadrado. Ou seja, reescrevi toda a minha expressão, deixa eu apagar isso aqui, que está me atrapalhando. Reescrevi toda a minha expressão e no lugar do z eu coloquei o valor dele. Agora você calcula normalmente. 16 que multiplica 1 sobre 4 elevado à quarta, 4 vezes 4, 16, 64. 64 vezes 4, 128, 256. Então, 256, memória de telefone.
Menos 4 que multiplica 1/4 a menos 3. Inverte, o negativo faz inverter e fica 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Mais 2 que multiplica 1/4 a menos 1. É só inverter, fica o 4. Menos 5 que multiplica 1/4 ao quadrado. 1 sobre 16. Olha lá, escrevi tudo, resolvi todas as potências. Aqui, 16 sobre 256, menos 4 vezes 64, 256, mais 2 vezes 4, 8, menos 5 vezes 1, 16, dá 5 16avos. Escrevi essa coisa bonita aí. Eu vou simplificar essa fração aqui, ó. 16 sobre 256. 1 16avos. Então eu vou apagar ela aqui e vou escrever já simplificado, tá? Dá 1 16avos. Simplificado. Vou resolver isso aqui através do MMC. Vou colocar um aqui embaixo e vou resolver através do MMC. Como é que vai ficar isso? O MMC é 16, isso é óbvio, né? Então eu vou dividir pelo de baixo, dividir e multiplicar o resultado pelo de cima, tá? E multiplicar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, continha do sexto ano. Aqui vai dar 1 menos 16 vezes 256. 16 vezes 256, 4.096. Mais 16 vezes 8, 128. Menos 5. 1 menos 4.096 mais 128 menos 5 é igual a menos 3.972 sobre 16. Aqui a gente acabou, tá? Você pode só simplificar, ficando 993 sobre 4, simplificado. Percebe que o cálculo é gigante? Os resultados são grandes, todos eles vão dar trabalho? Sim. Acostume-se, tá? Os resultados serão assim e os cálculos também serão assim. Sempre grandes, sempre trabalhando com potências, muitas propriedades. Então a gente vai treinar todas elas. Essas atividades são de treinamento, são para você verificar propriedades e testar cada uma delas. Eu fiz essa questão justamente porque essa questão era uma das mais difíceis e eu queria que você acompanhasse comigo, tudo bem? As atividades de hoje devem ser enviadas e eu deixei o link aqui na descrição, tá? Excelente dia de estudo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau, fui!